Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Eduardo Castelo e Dr. Fernando Mota, bom dia. Penso que já estamos em condições de dar início à nossa reunião. Continuamos com o sistema misto. Alguns dos senhores deputados estão presencialmente, outros estão à distância, por videoconferência. Vamos começar então a nossa reunião com a audiência da Associação Portuguesa da Telemedicina. Muito bom dia, doutores, muito obrigada. Eu sei que é uma audiência que foi pedida já há bastante tempo, mas os constrangimentos desta pandemia atrasaram de alguma forma os nossos trabalhos e, portanto, desejando que estejam de boa saúde, dizia que hoje o assunto prende-se com a apresentação e o debate, obviamente, de um estudo de opinião dos médicos sobre o uso da telemedicina e, portanto, temos um livro que foi enviado à Comissão e que está para consulta, que é Telemedicina, Telesaúde e Transformação Digital na Saúde, Conceitos e Prática, Regulação e Ética. Doutores Eduardo Castelo e Dr. Fernando Mota, o tempo é vosso, faz favor. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Fico particularmente contente em termos a honra de sermos recebidos por vós. É para nós uma honra termos presente e poder, apesar deste constrangimento, como disse, de nos separarmos fisicamente, podermos fazer esta apresentação e esta conversa por videoconferência, o que só reforça a utilização deste meio complementar que tem servido a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, já há muitos anos, e dizer-vos que não tenho que pedir desculpa por se atrasarem, porque de facto, para nós sabíamos que iríamos ter algumas dificuldades em virtude da vossa ocupação, que é tão meritória e tão importante, e tem outras prioridades, naturalmente, para além da pandemia que nos dificultou a todos, incluindo a nós, de podermos estar a desenvolver um trabalho que já desenvolvemos há 16 anos, que é a história da Associação Portuguesa de Telemedicina. Se não se importam, eu ia começar, como sou presidente da Associação, começar por dar algum historial da nossa associação para que enquadrássemos bem as nossas preocupações. Nós começámos em 1995, após um trabalho fora do país, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, no Minnesota, a promover aqui na região centro, na região de Coimbra. Eu sou o cardiologista pediátrico, a promover a implementação deste processo de comunicação e transfronteiriço e, sobretudo, criar condições idênticas a todos como era o diretor de serviço, a criar condições a todos os utentes da região centro, e é um privilégio de facto viver-se em Coimbra, ainda bem que eu continuo por cá, eu e os meus colegas, a promover uma forma de consultar à distância uma especialidade como a nossa, de cardiologia pediátrica e cardiologia fetal, com a população que necessitava de nós, e criarmos as condições idênticas a quem vive no Sabugal, às mesmas que quem vive em Coimbra, já que na altura Coimbra era uma referência nacional. Isto há 20 e tal anos, não é? Em 95. E pronto, e fomos promovendo, desafiámos na altura quem havia para desafiar, que era Portugal Telecom na altura, e a promover uma plataforma que nos conseguisse pôr ao mesmo nível de conversação
com os colegas de outras regiões. Isto a partir de 95 até 98, iniciámos, nesse percurso de 3 anos, a formação dos colegas de cardiologia de adultos, porque não havia cardiologia pediátrica, não havia nem há cardiologistas pediátricos, nem cardiologistas fetais, a não ser em Lisboa, no Porto e em Coimbra, e, portanto, começámos a promover cursos, formação, e fomos, durante esse tempo, por nossa conta e risco, a todos os hospitais da região centro, e não só. Na altura havia muitos velhos do Restelo, ninguém percebia, pouca gente percebia de telemedicina, ou quase nenhuma, achavam que isto era uma alucinação nossa, aqui de Coimbra, mas fomos andando, e a verdade é que em 98, depois destes cursos todos, e de formações de colegas nossos dentro do serviço que eu dirigia na altura, que vieram estagiar connosco, aprender a fazer ecocardiografia, os obstetras, os cardiologistas de adultos, os pediatras, montámos um serviço que começou a funcionar em rede e continuamente, até hoje, e começou em 14 de outubro de 1998. Veja lá, doutoras, doutores, caríssimos deputados, a feitura que nós fizemos. Isto, evidentemente, que na altura foi extremamente importante. Não havia outra explicação para montar este circuito que não a história da solidariedade e de criar condições idênticas para todos nós. E, portanto, a aderência foi uma aderência relativamente residual, ligada a Coimbra. Está a ouvir? Muito bem, muito bem. Portanto, a nossa única preocupação, e acho que é a preocupação que se deve manter até hoje, é de criar condições a quem vive tão longe dos grandes centros de terem a oportunidade de consultarem sem se deslocar. E assim, em 2006, a partir de 2006, tínhamos os hospitais todos, tínhamos e temos os hospitais todos da região centro ligados, hospitais distritais, ligados regularmente, semanalmente e calendarizados, todas as consultas de cardiologia pediátrica e de cardiologia fetal, feita entre o cardiologista pediátrico com alguma valência de ver o coração do feto, com os obstetras nessa altura. E, portanto, foi para nós uma honra, fizemos uma grande festa, num hotel aqui em Coimbra, com os diversos presidentes dos diversos hospitais, presidentes dos conselhos de administração, na altura o IGIF, presidente do IGIF, etc. E aproveitámos, e já que estava tudo montado com plataformas informáticas que se chama Medigraph, plataforma da altura da Portugal Telecom, e que hoje funciona lindamente ainda, e bem, com todos os... Aproveitámos para fazer uma cadeia de urgências de cardiologia pediátrica, assinadas, esse protocolo assinado e bem escrito, assinado por todos os conselhos de administração dos hospitais da região centro, e ainda, para nossa surpresa, em 2006, com a aderência do hospital que hoje é o centro hospitalar de Trás-os-Montes, de Vila Real, que hoje se mantém regularmente à quarta-feira, olha, hoje a fazer consultas regulares semanalmente connosco. Portanto, fizemos isso, e à custa disto tudo, o que é que a gente pensou? E a propósito desta experiência, criarmos condições a termos uma associação nacional de telemedicina, e aqui está a associação, fundada por mim, que era o diretor, por outros colegas, uma delas, dois, pelo menos conhecidos vossos, que é a doutora Maria de Belém, que na altura era a Ministra da Saúde, era a Vice-Presidente da Associação, e continua a ser membro da Associação. O agora Presidente da Câmara de Coimbra, eleito agora há 2 dias, que era na altura o bastonário, o José Manuel Silva, que eu conheço desde pequenino, desde menino, e fomos amigos,
E montámos isso, criámos essa associação à custa deste trabalho todo profissional de tantos anos, de 20 e tal anos de telemedicina, e nos mantemos. Com a criação da associação, começámos a fazer, e já tínhamos feito, a fazer workshops em que todas as figuras eminentes puderam participar e falar e conversar e discutir estes temas. Vamos fazer o 7º Encontro Internacional de Telemedicina em Conímbriga. Não sei se a doutora já teve a oportunidade de assistir a algum. Todos antes da pandemia, naturalmente. Depois da pandemia não se fez, por razões óbvias, não é? E publicações de livros, discussão, parcerias, etc. E, naturalmente, quisemos sempre participar a nível nacional com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que nos ouvissem, e algumas vezes nos ouviram. Temos que ser justos e, de facto, nos ouviram. Mas o problema não se põe nisso. Nós, no terreno, que somos a única força viva no terreno que funciona com o know-how, como já lhe mostrei, como já lhe dei a entender, temos sido muito pouco recebidos e, sobretudo, pouco ouvidos em termos de opinião e partilhado a nossa experiência. Se bem que posso lhe dizer, por exemplo, que a primeira transmissão transfronteiriça que se fez foi a presença, por exemplo, do caríssimo e saudoso Presidente da República da altura, o Dr. Jorge Sampaio, acompanhado na altura, acho que era chefe de gabinete, do professor Jorge Simões, que é cá de Coimbra, uns anos mais novo que eu, mas assistiu à primeira transmissão transfronteiriça, e com Cabo Verde, com a cidade da Praia, com o Hospital Agostinho Neto e connosco, da cardiologia pediátrica connosco. Curiosamente, pela cardiologia fetal, foi a primeira vez que eu fui a Cabo Verde, foi dessa vez, virtualmente, depois a partir daí tive que ir mais vezes para montar a telemedicina, e então montámos a telemedicina também com os PALOPs, Angola, Luanda, Benguela, Praia, Mindelo e agora São Tomé. Tudo transfronteiriço. Com Madrid já fazíamos há uns anos, uma vez de 15 em 15 dias, para discutir casos extremamente importantes que era para nós extremamente importante, nós em Coimbra, discutir com um hospital que era o Gregório Maranhão, o Gregório Maranhão, é um hospital que mais, por exemplo, transplantes cardíacos em cardiologia pediátrica, com mais experiência na Europa, e portanto para nós foi sempre muito bom. Quando eu assisto agora há dias, e vi o filme agora há pouco tempo, até com uma certa contrariedade, porque achava que ia ficar aborrecido, o destaque que se deram pela primeira vez teleconsultas transfronteiriças, isto agora em junho de 2021. Portanto, ou não veem televisão, e apesar da televisão nem sempre falar de Coimbra, nem falar destes feitos que nós fomos fazendo, mas também não é importante para nós que nos reconheça o destaque. O importante é mostrarmos, no primeiro livro que nós publicámos, mostrarmos a quantidade de doentes que fomos vendo. Posso dizer que em 2017 foi a última vez que se fez, foi a administração do hospital que fez. Fizeram-se 3.600 teleconsultas em 2017, sem incluir as consultas com os PALOPs. As consultas com os PALOPs não eram pagas. E, portanto, isto, veja só a quantidade de famílias que deixaram de vir de Coimbra, do Samugal, da Covilhã, das aldeias dessa zona toda, do Fundão, de Leiria, de Aveiro, de Guarda, etc. 3.600 e tal. Tenho um livro, eu posso oferecer também esse livro, que é este que está aqui, não é o mesmo que tem aí, que é este livro que aqui tenho. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que tudo isto foi feito por uma questão de solidariedade e de projeto nacional, neste caso projeto da região centro, que é um projeto que muito nos honra. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
nos têm acarinhado por este trabalho que se mantém até agora sem interrupção. Pronto. Com a pandemia, evidentemente que as coisas, por experiência vossa também, não é tão fácil fazer. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que quase todos os profissionais de saúde se refugiaram e se socorreram a este processo de comunicação, de telemedicina, e porque estavam resguardados e, portanto, para nós, profissionais de saúde, também era importante criar este processo de comunicação com os utentes e portanto, com os doentes, que aderiram. E a verdade é que, de facto, foi um boom nesse período nefasto para todos nós, que foi a pandemia, no período mais grave, no período mais intenso, e a aderência foi enorme. Só que os resultados que são fornecidos são resultados que transmitem telemedicina, que não é a telemedicina que a gente defende, nós, a associação, nem penso que vocês também não, que é por telefone. Por telefone, uma conversa por telefone com o utente não é uma telemedicina, até o próprio nome diz que não é. E, portanto, só 8% destes números do conjunto que o Vice-Presidente irá falar desse inquérito, aliás, o primeiro inquérito foi feito, muito pouco publicitado. Alguns jornais, o público publicou, etc. Mas, mais uma vez, a avestruz pôs a cabeça debaixo da areia e não quis ouvir este inquérito. Este inquérito é um inquérito excelente, é o primeiro. Foram inquiridos do Serviço Nacional de Saúde 2.225 colegas médicos do Serviço Nacional de Saúde. Só 8% é que utilizaram a videochamada, isto que a gente sabe fazer agora, com registro, etc. Mas utilizaram plataformas, nem sempre o denominado o Teams, o Skype, o WhatsApp, que não são, de facto, eticamente corretas para se fazer uma consulta à distância, como nós fazemos, como, por exemplo, a ver o coração de um feto que trabalha a uma frequência cardíaca de 140 a 150 de frequência cardíaca por minuto e que precisa de uma boa imagem, um bom contorno, boa cor, etc. Doutores, eu pedia só alguma brevidade porque os senhores deputados também gostavam de questionar e depois ainda teríamos a oportunidade de complementar esta apresentação e com as respostas. Pronto, eu vou passar a voz ao meu colega. Muito obrigada, não queria ser incorreta, mas de facto, para tornar um pouco mais vivo o nosso debate. O entusiasmo de quem a região está a fazer, nós, a associação, e nós... com esse percurso fantástico que nós entendemos, está a fazer um trabalho excelente e gostávamos de ter mais, se calhar, mais acarinhados às vezes, não é? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Passo então ao Fernando Mota. Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela audiência. Relativamente à questão do estudo, deixa-me, o Dr. Eduardo Castelo já referiu os resultados principais. Eu apenas ia destacar que é o nível de satisfação global da teleconsulta que os profissionais relevaram, num intervalo entre 84,4% e 49,5%, e os indicadores de motivação para continuar a teleconsulta. É muito expressivo o facto de 70% dos médicos darem indicações de poder continuar a fazer esta teleconsulta, 53,26% dos quais considera que deve ser usada a videoconsulta, não é? E 29% acha que a videoconsulta deve ser usada em algumas circunstâncias. O que significa, de facto, que, digamos, a comunidade médica, dada a representatividade que o estudo tem,
de facto está interessada em continuar este meio complementar de prestação de cuidados de saúde à distância, não é? Enfim, que requer os meios adequados. Mais uma outra nota é que uma surpresa do resultado do estudo é que a maior parte dos profissionais de saúde desconhecia as ferramentas tecnológicas que a SPMS põe à disposição para efetuar, nomeadamente, teleconsultas, o que foi uma resposta surpreendente. Enfim, ultrapassemos a questão do estudo. Falávamos então um pouco do livro que a Associação, que é o caderno APT número 1, uma vez que nós optámos por fazer iniciar uma coleção de cadernos que se propõe a inclusão, onde se propõe a inclusão de livros de caráter técnico-científico que sejam um instrumento de trabalho e que, portanto, provoquem pensamento, não é? Este livro, enfim, dar-vos-ia, não sei se o leram ou se não, mas dar-vos-ia uma nota geral de como é que ele foi construído, não é? O livro surgiu por um desafio do bastonário da Ordem dos Médicos, que nos solicitou um parecer sobre a questão das teleconsultas. Nós reunimos um conjunto de profissionais, nomeadamente médicos, não é? O professor António Pires, diretor de Serviço de Cardiologia Pediátrica do XUC, o Dr. Daniel Ferreira, diretor clínico do Hospital da Luz, o diretor João Rodrigues, que é vice-presidente da ARS do Centro, a doutora Paula Martins, especialista em cardiologia pediátrica, e a professora Teresa Almeida Santos, que era diretora do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e tal. Enfim, do XUC. Esta equipa reuniu-se, não é? E quando começou a discutir as temáticas, percebeu que tinham, digamos, um âmbito de trabalho muitíssimo mais vasto, que ultrapassava largamente aquilo que o Sr. Bastonário, enfim, tinha desafiado à associação. E, portanto, ultrapassamos claramente o âmbito das teleconsultas e, portanto, organizou-se o livro de que forma, enfim, estabelecendo um referencial de conceitos e das práticas, né? Fez-se um enquadramento que se encontra no preâmbulo e de onde releva a regulação, digamos, é a primeira vez que se refere à escassíssima regulação que há relativamente à telemedicina do curo ou à telesaúde de uma forma geral, uma vez que apenas temos uma norma da Direção-Geral de Saúde e o Código Deontológico o Regulamento de Deontologia Médica, não é? O Código Deontológico dos Médicos, que tem um pequeno capítulo com 4 artigos dedicados à temática. Depois faço uma história do percurso da telemedicina em Portugal, desde 95 até aos nossos dias. 95, como o Dr. Eduardo Castelo já referiu, é essencialmente a experiência da região centro, não é? Depois, enfim, fala-se das tipologias e caracteriza-se as tipologias e dá-se uma atenção especial às teleconsultas e depois finalmente fala-se das práticas e das condições em exercício. Depois há uma espécie de um corpo ensaístico no livro, não é? Onde se aborda a questão da literacia em saúde e literacia em tecnologias de informação necessária à prática da telemedicina, onde se fala de outro aspecto importantíssimo, que são os critérios clínicos de elegibilidade para a prática da telemedicina, isto é, a Associação defende que deve haver, enfim, uma observação crítica sobre as patologias para perceber se efetivamente elas são ou não elegíveis para práticas de telemedicina. Depois há um capítulo sobre a formação médica, né? Porque a Associação também entende que é preciso complementar a formação médica na área da telemedicina, não só com conceitos éticos e legais, mas também com formação específica na área da comunicação interpessoal à distância, né? Depois há um outro capítulo sobre ética e regulação, que não é obviamente, não é obviamente nenhuma recomendação sobre ética ou sobre regulação, enfim, é um pensamento à volta do tema em que se colocam questões, levantam-se questões no sentido de fazer perceber ao leitor que há aqui lacunas importantes a preencher no capítulo da ética e da regulação. Finalmente temos as conclusões e o livro termina por um conjunto de recomendações, nomeadamente ao Ministério da Saúde, à Ordem dos Médicos e às Faculdades de Medicina.
enfim, este é o livro que vos enviamos, não é? E diria que, resumindo, não é? Resumindo, quais são as preocupações da Associação que motivaram nesta audiência e quais são os riscos que tínhamos? Primeiro é a questão da regulação da Lei de Base da Saúde. Né? A Lei de Base da Saúde foi aprovada e há agora um passo regulatório a cumprir. Né? A Associação pensa que a regulação da Lei de Base da Saúde deve mencionar a questão da telemedicina e a questão da transformação digital da saúde, de modo a abrir caminhos a uma melhor regulamentação da prática. Depois a Associação defende também, e é outra das preocupações, a intervenção de todos os atores na construção da visão comum e na construção dos modelos práticos de implementação das soluções de telemedicina. Nós temos constatado na prática que, digamos, os organismos que intervêm na telemedicina encontram-se distantes dos profissionais. Aliás, isso verificou-se precisamente no estudo. Não é? O que a Associação defende é que tem de haver uma intervenção. Não se pode fazer telemedicina sem a participação dos profissionais, designadamente dos médicos, dos enfermeiros, enfim, dos outros, e dos próprios cidadãos. Não é? E, portanto, há que fazer esta construção da visão comum e que se faça, veja-se a experiência que o Dr. Eduardo Castela descreveu da prática da telemedicina em Coimbra, não é? E já aí se vê que há um trabalho que não está feito, digamos, do ponto de vista nacional. Por outro lado, a Associação também pensa que o Centro Nacional de Telesaúde, que está alojado na SPMS, está, do nosso ponto de vista, parece-nos que há aqui alguma contradição. Os serviços partilhados têm como missão prestar serviços partilhados para o Ministério da Saúde. Né? Portanto, nós não percebemos muito bem como é que o Centro Nacional de Telesaúde, que é um centro experimental e é um centro não é um prestador de serviço, é um centro técnico com competências específicas, ou que deve ter competências específicas nas áreas clínicas e nas áreas naturalmente tecnológicas, e portanto parece-nos que este alojamento da CNTS na SPMS não é uma coisa pacífica, não é? Por outro lado, defendemos também que, não para combater isto, mas para dar uma outra dimensão, defendemos que devia ser montada uma estrutura responsável no país pela transformação digital da saúde no país, né? E aonde estivessem representados os atores intervenientes, desde os profissionais até aos cidadãos. Finalmente, a questão da literacia, né? Entendemos que deve haver um reforço dos programas de literacia para profissionais e para utentes, cidadãos, para reforçar as competências digitais em saúde. Finalmente, já referi a questão dos critérios clínicos de elegibilidade que competem não só aos órgãos estaduais, mas também à Ordem dos Médicos e às sociedades científicas, né? A questão da regulação e ética e rever o papel da Direção-Geral de Saúde, da Ordem dos Médicos e das sociedades científicas, a questão da formação médica, que já referi, o papel das universidades e do Ministério da Saúde. Há aqui uma dimensão que o Ministério da Saúde, através da ACSS, uma vez que é o gestor dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, pode influenciar positivamente a questão da formação médica, e por outro lado há uma questão que é a questão da contratualização. Não é? A definição rigorosa dos atos da telemedicina e telesaúde pela ACSS é imperiosa. A ACSS criou uma imagem de consulta não presencial que, deixem-me dizer, é um saco sem fundo. Não é? Portanto, não se permite tudo e mais alguma coisa, consultas telefónicas, consultas vídeo, etc. Pronto, e era isto que tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Torres. De facto, é um percurso grande e que percebemos que foram precursores de uma prática que hoje faz tanta falta, e a revelação de que muitos profissionais não tinham prática de consultas por via remota também, apesar de se terem adaptado de uma forma excepcional aos condicionalismos da pandemia. E eu passava desde já a palavra aos senhores deputados.
Tenho desde já as inscrições da senhora deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, que também participa à distância. Muito bom dia. Muito bom dia, senhora Presidente. E quero... Não sei se o som está bom. Está bom, está bom. Estamos a ouvi-los. Estamos a ouvi-la. Muito bom dia, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, e queria naturalmente agradecer e cumprimentar a Associação Portuguesa de Telemedicina, nas pessoas do Dr. Eduardo Castelo e do Dr. Fernando Mota, e agradecer-lhe esta audiência que aqui nos trazem e também as intervenções que já fizeram sobre um assunto que também consideramos de extrema importância. E não só agora, é verdade que a pandemia, também concordamos, revelou a necessidade urgente de avançarmos mais rapidamente no que a este aspecto diz respeito, à própria telemedicina, mas o que é facto é que eu, sendo se calhar por isso também da região centro, já tinha conhecimento há muitos anos dos esforços e de práticas específicas, como aqui foi mencionado pelo Dr. Castelo e pelo Dr. Fernando Mota, no que diz respeito a algumas especialidades e que vinham de há décadas atrás, mas com esforços, porque também, digamos que os meios tecnológicos não eram os que são hoje, e, portanto, essa prática e essa ideia que quiseram demonstrar que foi feita baseada na solidariedade, na partilha de conhecimento e, ao mesmo tempo, para que evitar deslocações desnecessárias e que os próprios colegas também profissionais de saúde pudessem apoiar da melhor maneira e intervir nos atos médicos e, portanto, também gostava de vos felicitar, tendo o prazer também nesta ocasião de vos conhecer, pessoalmente, portanto, vos felicitar sobre este assunto. Queria, além do mais, dizer-lhes que, em geral, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo com os múltiplos aspectos que aqui referiram. Aliás, nós já desde o ano passado que estamos a trabalhar sobre um projeto de resolução recomendando ao Governo a atualização e implementação do Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde, nos diferentes items e aspectos que também achamos que é necessário, não só no que diz respeito às questões de disponibilidade em termos tecnológicos, mas também concordamos que tem que haver a definição do que é uma teleconsulta e que muitas das vezes não pode ser feita apenas com o som e a imagem, e os médicos, os profissionais de saúde assim o referem, será em muitos casos absolutamente necessário e, portanto, também concordamos nesse aspecto. Outros aspectos, como referiram, como a questão porque nós já temos um projeto de resolução, gostava de vos dizer, sobre esta matéria, que deu entrada nessa altura e que neste momento estamos em fase também aqui na Comissão de Saúde, também com iniciativas de outros grupos parlamentares de discutir e tentar arranjar um texto comum. E eu gostaria também de referir a necessidade da tal regulação e da compilação da regulação sobre esta matéria, que também sabemos que é uma lacuna que existe. Portanto, neste momento estamos quase a dizer que a pandemia fez avançar mais rapidamente do que a regulação, do que existe em termos de regulação, e neste momento estamos na fase em que temos que também rapidamente avançar neste aspecto. Depois, eu gostaria também de chamar, ou de também que falassem, se possível, ou complementassem a vossa intervenção no que diz respeito aos programas de hospitalização domiciliária e o que é que pensam nesse aspecto, porque é uma área
que muitos hospitais já praticam, felizmente, e também é uma área em que a telemedicina pode e deve atuar. Depois, digamos, na nossa opinião. No que diz respeito, por exemplo, também à questão dos doentes crónicos, há necessidade de, muitas vezes, de uma telemonitorização e que se evitam deslocações desnecessárias, não só a questão dos avanços que foram feitos também no receituário, porque hoje em dia já não é necessário ir presencialmente ao seu médico de família para termos a receita no nosso telemóvel e, portanto, também não podemos esconder que houve avanços incríveis, pensando há 2 ou 3 anos ou há meia dúzia de anos, mas que foram feitos, como a questão da linha SNS 24, a resposta dada no serviço de triagem e aconselhamento, o serviço de aconselhamento psicológico, o serviço de interpretação de língua gestual portuguesa, portanto, tudo aspectos, assim como a plataforma Trace Covid-19, tudo aspectos que foram montados e com um trabalho extraordinário, temos que o reconhecer também pela SPMS, que fez avançar e disponibilizar, muitas vezes numa primeira fase com algumas dificuldades, mas que depois foram dadas respostas cabais e Portugal acho que não tem que se envergonhar de forma como respondeu à pandemia, muito pelo contrário. Gostaria, se fosse possível também, que aí eu nesta parte também não tomei nota no que diz respeito ao estudo, porque eu lembro-me que nos anos 80 ou 90, no início, havia dificuldade de adesão e até de compreensão de muitos, embora houvesse essa ligação dos hospitais distritais, muitos médicos eram reticentes à adesão a esta prática e, portanto, gostava de perceber melhor no estudo que fizeram. Portanto, esses dados, isso nos podem mandar por escrito, também será uma maneira, se calhar, de termos acesso e de os percepcionarmos de melhor, mais objetivamente. Portanto, gostaria, por último, que estas conclusões que referiram, a questão da formação, também que nós achamos que é uma lacuna e porque naturalmente os médicos são formados e foram formados em determinada altura e também tem que haver essa preocupação de os formar para poderem dar estas consultas digitais e que não se façam bichos de 7 cabeças com questões que às vezes são simples e, portanto, não só para os profissionais que já estão a fazer essa prática, mas também formação na introdução da formação, digamos, dos próprios profissionais de saúde antes da prática clínica. Portanto, eu tinha aqui, por exemplo, nós temos uma das recomendações, é o reforço que incorpora a atividade em telesaúde nas normas de orientação clínica e nos processos assistenciais integrados das diversas áreas clínicas em articulação com as várias ordens profissionais por forma a garantir a normalização das boas práticas com qualidade e segurança. Também nos parece que é fundamental. Não posso estar aqui também a referir tudo, porque realmente é uma área muito vasta e que, embora queiramos que seja, digamos, implementado o mais rapidamente possível, sabemos que algumas dos aspectos vai levar o seu tempo, porque há questões também, por exemplo, a questão da interoperabilidade semântica e técnica para os dados de saúde e a comunicação entre os sistemas, ou a questão de outros aspectos que vai levar o seu tempo, mas que são absolutamente necessários na aquisição dos equipamentos. E, por último, também que já não me querendo alugar e já estou a usar bastante tempo, referir
que para nós também é absolutamente necessário que as associações de doentes e também as entidades como a vossa associação sejam ouvidos e participam no processo. Nós sabemos que existe, como bem referiram, o Centro Nacional de Telesaúde, que está sediado na SPMS, mas isso não obsta a que tenham uma prática de audição das entidades que trabalham exatamente sobre estas questões e que podem aportar aspectos, portanto, contributos essenciais para a melhor agilização e validação do objetivo, que é servir melhor os nossos utentes do Serviço Nacional de Saúde e não só, mas também ajudar os profissionais de saúde. Muito obrigada, Sra. Presidente, obrigada. Mais uma vez agradeço e felicito a Associação na pessoa dos doutores Castela e Fernando Mota. Obrigada, desculpem. Obrigada. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD e Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, e também cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Telemedicina, começando por lhes agradecer o trabalho vertido no livro que nos apresentaram hoje e pelas preocupações que apresentaram face à necessária regulamentação da Lei de Bases de Saúde e da telemedicina em concreto, nomeadamente na correta definição daquilo que são as consultas não presenciais. Gostaríamos, a propósito deste tema, de sublinhar a extrema e crescente importância da telemedicina nos sistemas de saúde, em que a qualidade dos cuidados de saúde prestados cada vez menos se compadece com as tradicionais dificuldades decorrentes da distância física entre os destinatários desses cuidados e os prestadores. E a pandemia que vivemos veio reforçar e muito a importância do desenvolvimento e do aprofundamento da telemedicina. Por outro lado, a enorme transformação digital que temos vindo a assistir... Desculpe só interromper. Não me estamos a vê-lo, eu pelo menos não o estou a ver no ecrã. O quê? Dizem-me que aqui dos serviços que só conseguem ter a imagem da sala, não do senhor deputado em concreto. Consegue ver a sala, certo? Consigo ver a sala e estou-vos a ver muito bem. Olha, e eu ouvi a atenção... Consegue-me ouvir, não consegue? Consigo ouvir, consigo. Pronto, isso é o mais importante. A imagem, naturalmente, é sempre bom poderem-nos ver, mas, infelizmente, devido a dificuldades técnicas desta sala, isso não é possível. Deputado Alberto Machado, se quiser vir um pouco mais para aqui, a Câmara está ali. Ah, é? Então deixa-me... Mas pronto. Mas julgo pode que não, terminar, não sim, há, com certeza. Mas julgo que não haverá necessidade. Bom, estava eu a dizer que a enorme transformação digital que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos e particularmente também ao nível do desenvolvimento de sistemas informáticos na área da saúde, acarreta enormes benefícios para as pessoas, para a sua saúde e para a sua qualidade de vida, mas também aumenta a eficiência das organizações e a qualidade e a quantidade da produção, sendo naturalmente também ótimo para aquilo que é a necessária economia e também as questões ambientais que tanta preocupação nos devem levantar hoje em dia. A telesaúde é uma realidade, é a realidade que tratamos aqui, nesta audição, e, efetivamente, é uma ferramenta que permite a prestação de cuidados de saúde à distância. E aqui, neste aspecto, eu gostaria de salientar que é absolutamente fundamental distinguirmos aquilo que são as teleconsultas do que são os contactos telefónicos, muitos dos quais de seguimento que não permitem, por exemplo, o contacto visual entre o profissional de saúde e o utente. Mas também permitindo assegurar que, nos mesmos moldes, a organização dos serviços, a formação dos profissionais e a própria articulação com os utentes é, naturalmente, todo um contexto a que a telesaúde tem que responder de forma regulamentar. Fundamentalmente, no âmbito da saúde, o que se pretende é melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde que necessitam, seja em situações agudas, seja no seguimento e controle dos doentes crónicos, permitindo um melhor acompanhamento da doença e evitando episódios de internamento. Em suma, mais e melhores cuidados com menos custos.
Gostaria também de realçar a oportunidade desta audiência, que se insere num contexto em que o sistema de saúde e o próprio Serviço Nacional de Saúde têm sido postos à prova com esta pandemia da doença Covid-19, que causou uma grave perturbação e redução da prestação presencial dos cuidados de saúde, seja ao nível dos cuidados de saúde primários, de diagnóstico e de rastreio, mas também hospitalares e cirúrgicos, e os números falam por si. Segundo o portal da Transparência, em 2020, em comparação com 2019, houve menos 9 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde, uma quebra de 40%, 170 mil cirurgias no SNS, uma quebra de 30%, e 25 milhões de atos complementares de diagnóstica e terapêutica, com também 434 mil rastreios oncológicos que ficaram por fazer. Daí que o Grupo Parlamentar do PSD, aproveitando, aliás, o precioso contributo da sociedade civil, tenha apresentado, em março deste ano, um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo que implemente urgentemente um Plano Estratégico Nacional de Telesaúde, um plano cuja concretização tarda. Este projeto, aprovado conjuntamente com o de outros partidos, foi aprovado este verão e, sintomaticamente, prevemos que nos próximos dias, eventualmente ainda hoje, o Grupo de Trabalho que está encarregue de aprovar o texto final também o possa fazer, no sentido de avançarmos finalmente para a implementação deste plano. Neste enquadramento, eu gostaria de vos colocar 3 questões. Uma que tem a ver com como é que avaliam a atual oferta de serviços de telesaúde nos diferentes níveis de cuidados do SNS e quais as estratégias que vos parecem mais eficazes para o aumento dessa oferta. Uma segunda pergunta que tem a ver como entendem que deve ser garantido o acesso universal à teleconsulta, designadamente por decisão do utente, e, por último, que avaliação fazem da atual hospitalização domiciliária e como consideram que a mesma pode aumentar, designadamente integrando programas de teleassistência. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra... ótimo. Até se quiser vir mais para aqui... ou mesmo para aqui, que é assim. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só esta mudança estratégica de lugar, então, para nos poderem ver. Agradecer à Associação Portuguesa de Telemedicina, agradecer não só o livro e o estudo, mas também esta audição. Nós, na verdade, já tivemos a oportunidade, num outro âmbito, de falarmos um pouco sobre estes temas que nos levantam, que são da maior importância. Eu creio que, efetivamente, a pandemia veio mostrar, com mais força, pelo menos, a importância e a necessidade de haver telemedicina no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, e estamos completamente de acordo com a Associação Portuguesa de Telemedicina, convém não confundir telemedicina com consultas não presenciais, o que quer que isso seja, na codificação da ACSS, e convém não confundir telemedicina com telefonemas. Nós sabemos que durante a pandemia, enfim, vários serviços, em particular os cuidados de saúde primários, os profissionais de saúde, tiveram que se adaptar com os meios que tinham e, enfim, não podemos certamente julgar negativamente os profissionais e os centros de saúde em particular por o terem feito, mas temos que perceber que isso foi uma solução de recurso, não pode ser certamente uma solução estrutural, muito menos ser considerada telemedicina. E por isso aquilo que eu gostava de perguntar, que o Bloco de Esquerda gostava de perguntar, era, tendo em conta a experiência que tem, não só no terreno, mas também a experiência que tiveram agora com este último inquérito, de que já nos deram alguns dados. Aos vários níveis dos cuidados que são prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, desde os cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, e depois dentro dos cuidados hospitalares também certamente existirão realidades muito diferentes. O que consideram que seria necessário neste momento para termos condições para implementar uma verdadeira telemedicina? Isto é, nós até podemos concordar todos com o princípio que a telemedicina
deve ter investimento no SNS. E podemos concordar todos que a telemedicina pode facilitar até o acesso de muitos utentes a determinados cuidados de saúde, poupando-os a deslocações às vezes desnecessárias e até reforçando a presença do Serviço Nacional de Saúde de determinadas especialidades, determinados serviços, em zonas chamadas mais carenciadas desses serviços. Estamos de acordo com isso. Agora, se não houver sistemas informáticos que consigam ser a base estrutural disso, se não houver respostas, por exemplo, de software adaptadas às necessidades. Por exemplo, o Dr. Eduardo Castelo dizia que para algumas áreas, nomeadamente aquela em que tem vindo a desenvolver trabalho, não só não chega uma consulta telefónica, como também não chega qualquer tipo de imagem ou de videochamada, não é? E, portanto, tem que haver aqui não só sistemas informáticos, seja hardware informático, seja software informático, que sirva de base para tudo isto. Depois existe um problema, pelo menos que ao Bloco de Esquerda é relatado como um problema crónico, que é os sistemas informáticos dentro do SNS que não comunicam uns com os outros. E, portanto, também gostava de perguntar, enfim, se isso é uma barreira à verdadeira implementação da telemedicina e como é que nós podemos resolver isso. Existe depois ainda uma outra coisa que é que muitas vezes se vai chamando ou se vai dizendo com nomes diversos, mas é a ficha única do cliente, ou processo único do utente, etc, 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 que também não existe, que tanto quanto sabemos, esse processo clínico integrado e único, onde esteja toda a informação acessível, portanto, ainda continua a existir uma espécie de puzzle da informação de determinado utente. E, portanto, na verdade, era isto que gostávamos de perguntar, ou seja, concordando que a telemedicina deve ser uma aposta, concordando que ela pode resolver muitos problemas, mas precisávamos perceber, seja ao nível do SNS, seja ao nível dos SPMS, ou até desagregando os SPMS, por exemplo, como há pouco falavam, do Centro Nacional de Telemedicina, se calhar deveria ter uma vida autónoma, seja ao nível da ACSS, ou outros níveis, o que é preciso fazer para ter base estrutural para que a telemedicina possa desenvolver-se no país. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhora Deputada e Senhora Vice-Presidente Paula Santos, quero mudar de microfone para que possam vê-la. É que esta sala, de facto, tem a câmara estática, é um bocadinho mais complicado. Bom, muito obrigada, Sra. Faz favor, Sra. Presidente. Deputada. Cumprimento o Dr. Eduardo Castelo, o Dr. Fernando Mota, agradecendo também os contributos que trouxeram nesta discussão e se calhar começava exatamente por este elemento. As questões, se é verdade que a epidemia trouxe para cima da mesa, deu maior atualidade às questões da telesaúde, a verdade é também que identificou um conjunto de limitações, de insuficiências, de atrasos relativamente a esta questão em concreto. E, obviamente que esta não é uma matéria que tenha que ser discutida, ou achamos que ela não deve ser discutida em função do momento de epidemia e que devemos olhar naturalmente, tendo em conta as potencialidades que a telesaúde pode trazer do ponto de vista do acompanhamento, da prestação de cuidados, da monitorização, do diagnóstico relativamente aos utentes. Nós consideramos, aliás, apresentámos também um projeto de resolução na Assembleia da República, que agora está em fase de especialidade na Comissão de Saúde, e em que, na nossa perspectiva, mas da leitura que também pude fazer
agradecer e agradecendo também o envio do livro que fizeram chegar ao grupo parlamentar. Nós partilhamos vários aspectos, mas eu gostaria de salientar este, da telesaúde como um complemento na prestação de cuidados. E sublinhamos este aspecto porque consideramos que é de facto um aspecto de grande importância. Não deve ser a implementação da telesaúde, não deve ser numa lógica de substituição de prestação de cuidados, mas de facto de complemento para potenciar neste sentido que aqui coloquei. Nem deve-se, na nossa opinião, espero ser compreendida, nem deve iludir ou suprir carências, em particular de profissionais de saúde que existem no Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que eu creio que há bons exemplos que ainda assim já estão implementados, não de uma forma generalizada no país, mas que eu creio que podem ser bons exemplos, como por exemplo a teledermatologia, se estou a dizer corretamente, mas o acompanhamento que pode ser feito e a articulação que pode ser feita entre os dermatologistas e os médicos de medicina geral e familiar e que permitem muitas circunstâncias, de certa forma, fazer um rastreio e encaminhar para a especialidade os casos que devem ser encaminhados. Creio que são exemplos que são muito úteis e que podem potenciar, de facto, o acesso à saúde e que podem também, neste caso, levar a um diagnóstico e a um tratamento mais adequado, de outra forma poderia não ter sido identificado. Gostaria também de colocar um outro aspecto, quer na vossa intervenção, mas também da leitura que pude fazer, houve alguns aspectos que saltaram à vista e três aspectos, ou dois aspectos, gostaria aqui de identificar. Um primeiro, para além da necessidade, como é óbvio, da implementação da telesaúde, de uma fórmula generalizada e para que de facto produza efeitos e que seja eficiente e de facto que vá ao encontro das necessidades dos utentes, há necessidade, como é óbvio, de investimento nos meios tecnológicos. Aliás, um dos aspectos que nós identificamos em todo este período foi a obsolescência de um conjunto de equipamentos, não estou a falar só de equipamentos para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, mas de equipamentos informáticos, de comunicações, que dificultou muito a vida a todos. Obviamente que e nós consideramos que, para além da interoperabilidade entre sistemas, é necessário que haja também este investimento num conjunto de equipamentos de adequação e que garantam, como é referido, eu creio que foi no inquérito que realizaram, que muitas das consultas que foram feitas à distância foi utilizando sistemas que não eram específicos para esse fim e que naturalmente é necessário garantir também a segurança e a privacidade dos próprios utentes e do ato em si dessa mesma consulta, considerando, estamos a falar também de dados sensíveis e de aspectos de privacidade da vida dos utentes, como é óbvio. Bom, mas os dois aspectos que eu gostaria de colocar prende-se com, e foi aflorado na vossa intervenção, por um lado, a formação dos profissionais de saúde nesta área, parece-nos um aspecto de grande importância, e por outro, os critérios de elegibilidade que também afloram no livro que nos remeteram e que nos parece, de facto, também são aspectos de grande importância para identificar, porque nem todos os cuidados são passíveis de poder ser realizados por telesaúde. Eu diria que a maior parte até tem que ser presencialmente, mas estes são aspectos importantes e que se pudessem também desenvolver seria importante nesta referência. Parece-nos também que é importante que no desenvolvimento deste processo que a vontade do utente seja respeitada, ou seja, os cuidados de telesaúde devem ser realizados sempre por decisão do utente e não deve constituir nenhuma imposição ou única forma da relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o utente. Eu estou a colocar isto
na ordem, podemos colocar, dos objetivos, dos princípios, parecem-nos matérias relevantes quando estamos a falar destas questões. E depois, para terminar, eu gostaria eu creio que tiveram acesso ao nosso projeto de resolução, se não também nos podemos dar conhecimento, dentre várias questões que colocamos, naturalmente há esta necessidade de investimento, a necessidade da integração de cuidados, de criar as condições para o acesso à teleconsulta, que seja assegurado o caráter participativo na concretização do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde, o acompanhamento dos doentes crónicos, são várias questões e recomendações que colocamos na nossa iniciativa para o desenvolvimento desta área, mas aquilo que eu gostaria de colocar para terminar era o seguinte: foi aprovado e foi apresentado e foi aprovado, está em vigor, podemos dizer assim, o Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. Há questões, de facto, que nós compreendemos, que do ponto de vista da participação, a sua implementação deve ser acompanhada, de facto, de uma ampla participação por parte dos profissionais, por parte das entidades e estruturas. Mas aquilo que eu gostaria de compreender relativamente a este plano estratégico, que há necessidade, de facto, da sua regulamentação para a sua implementação, mas qual é que é, do conhecimento que têm, o nível, de facto, do seu desenvolvimento e da sua implementação. Da informação que dispomos, parece-nos que está aliás, que praticamente não saiu do papel, mas gostaríamos de perceber no concreto e tendo em conta também toda a dimensão desta realidade, em termos da telesaúde, também gostaria-vos de perguntar, na vossa opinião, o que é que é prioritário avançar, ou o que é que, na vossa opinião, deveria desde já haver um investimento para avançar? Só um último aspecto, agora sim, para terminar, que me esqueci há pouco, é um aspecto relevante, porque há pouco foi feito a referência da aprovação da Lei de Bases da Saúde e da necessidade da sua regulamentação. Nós também consideramos, como é óbvio, que se deve avançar e deve avançar mais rapidamente. Há já aqui um atraso significativo por parte do Governo, quem tem a responsabilidade dessa mesma regulamentação, e que deve avançar desde já para a criação do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente coerente e de acordo com a Lei de Bases de Saúde que foi aprovada. No livro que nos enviaram fazem referência a um aspecto muito importante e que vai ao encontro também de uma recomendação que aqui temos, que é a concretização dos sistemas locais de saúde. E nós consideramos que, de facto, do ponto de vista da organização do Serviço Nacional de Saúde, para além de permitir uma maior eficiência e esta integração e articulação entre cuidados, permitiria também dar saltos, na nossa opinião, saltos quantitativos e qualitativos na prestação de cuidados. E sim, consideramos, esta era até uma proposta do PCP, consideramos de facto que esse é um aspecto importante e que permite, quer na prestação de cuidados de forma presencial, quer da organização, de potenciar, quer de trazer eficiência, quer também do ponto de vista da telesaúde, creio que seria um passo muito importante para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e para assegurar os cuidados a que os utentes têm direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais senhores deputados inscritos. Passava desde já a palavra aos senhores doutores para os esclarecimentos. Tenho só um único problema, é que só dispomos de mais 10 minutos para esta audiência. Eu agradecia e peço o grande favor do poder de síntese e de concisão que consigam, o maior poder de síntese e de concisão. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Doutores. Muito obrigado, Sr. Doutores, a todos os senhores deputados. Foi extremamente importante para nós sabermos que foram reconhecidos os nossos esforços e foi importante termos enviado o livro que acabaram de demonstrar que muitos foi lido e bem lido. Eu comprometo-me a enviar-vos o inquérito por escrito, o inquérito da Associação, o próximo será feito brevemente para vos dar a ideia de como é que as coisas estão a desencadear. Eu penso que aquele boom de facto que existiu e aquela aderência
vai acabar por desaparecer de alguma maneira, porque existem muitos problemas que não temos tempo para discuti-los, mas que vai ficar uma pequena semente, mas que é extremamente importante, uma semente que vai ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Dizer-vos que fiquei particularmente, gratulei-me particularmente com a doutora Paula Santos, por muitas razões, não é? Não vale a pena falar. Deixámos de o ouvir, doutor. Penso que está desligado o microfone. Pois está, desculpa. E, portanto, tudo aquilo que a doutora... Estamos a correr contra o tempo, porque só temos 10 minutos, agora já temos 9. A complementaridade das plataformas é extremamente importante e é importante, sobretudo, criar condições àquilo que está a funcionar bem no terreno, nomeadamente há 20 e tal anos, ou há 7 anos, como é o caso da Via Verde do ABC, que é único, e é extremamente importante no Serviço Nacional de Saúde, e dizermos que é preciso criar condições que estas plataformas, as diversas plataformas, desde que sejam corretamente utilizadas, e só algumas é que poderão sê-lo, não é? O caso do TIMS é discutível, e que seja registado tudo isto, mas seja tudo conectado, e que não se criem condições de que os profissionais possam desistir desta ferramenta. Não é uma solução para o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde, felizmente, está bem e com saúde. Parabéns ao Ministério da Saúde, nomeadamente à Ministra Marta Temido, que fez um trabalho espetacular, excelente, e que eu particularmente defendo, e acho que ela e todos os elementos do Serviço Nacional de Saúde e da tutela fizeram, e a demonstração está nos resultados que temos da pandemia, felizmente. E para vos dizer que a telemonitorização, o telerastreio, e nomeadamente o telerastreio e teledermatologia, tem sido extremamente importante, mas a dermatologia não é imagem. Então ontem estive a falar com o colega da dermatologia aqui em Coimbra, foram dos primeiros a funcionar com o telerastreio dermatológico, e de facto é muito importante fazê-lo, mas não é a panaceia, não é a solução para o Serviço Nacional de Saúde, é uma ajuda extremamente importante. A formação é extremamente importante, nós debatemos com a formação, nós temos cerca de 150 a 200 colegas que podem fazer essa teleformação, porque andam há 25 anos a fazer telemedicina connosco, e que já sabem tanto a telemedicina como nós, não aprenderam nos livros, aprenderam no dia-a-dia, na prática corrente. Dizer que é extremamente importante a visualização, que foi defendida pelo Dr. Alberto Machado, do PSD, mas que, apesar de tudo, não apareceu, só apareceu o seu som. Mas é extremamente importante as pessoas conhecerem-se, verem-se, e ser uma conversa de olhos nos olhos. O plano estratégico que saiu e que está no papel, eu passaria essa parte para o meu colega vice-presidente. Dizer-vos, por fim, que a solução da telemedicina, como vos disse, existe para alguns serviços, é extremamente importante em alguns serviços, mas noutros, de facto, pode não ter indicações. Naquelas especialidades médicas em que é importante ver-se, mas e que não existe em mais lado nenhum, que é o caso, por exemplo, da cardiologia pediátrica, que só existe em Lisboa, Porto e Coimbra, ou o caso da genética, por exemplo, é extremamente importante e é uma boa ajuda. Noutros casos, a telemedicina pode não ser utilizada, e isto até porque está neste momento a investir-se muito, nomeadamente nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, na telemonitorização, que é extremamente importante, e aí sim deve-se investir na telemonitorização, nos lares, nos domicílios, na consulta domiciliária. Aí é extremamente importante, e nós na região centro, estamos francamente a investir nesse. Eu passaria a palavra ao meu colega, ao Dr. Fernando Mota,
para falar sobre, se ele quiser, sobre o plano estratégico de telesaúde que os serviços partilhados escreveram e que apoiámos também. Ok, obrigado. Eu vou ser telegráfico e vou falar de meio dúzia de coisas centrais. A senhora deputada Helena Monteiro falou da questão da hospitalização domiciliária e da telemedicalização, que o Dr. Eduardo Castelo acabou de referir, e que de facto são as várias dimensões, está no livro escrito, as várias dimensões e as várias tipologias de telemedicina. E, perdoem-me, digamos, o modo como me exprimo, a coisa faz-se com os participantes e com pessoas a participar, médicos, profissionais, enfermeiros e utentes. Não é? Referiu também a questão da interoperabilidade. A questão da interoperabilidade é uma questão, aliás, que também foi abordada quer pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, quer pela Sra. Deputada Paula Santos. A questão da interoperabilidade é uma questão gravíssima na área dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Os profissionais queixam-se, com razão, que têm de meter várias vezes a sua password, têm de fazer várias vezes a identificação sua e do paciente para poderem, enfim, fazer o registro das suas intervenções. O processo clínico o processo clínico único é de facto uma miragem, não é? E há uma outra dimensão, é que o ESPMS passa a vida a impor a todas as instituições do Ministério da Saúde os seus sistemas de informação. Eu não sou a favor nem contra. O que defendo é que ou o que a Associação defende é que a SPMS devia definir, e o Governo deviam definir claramente as fronteiras dos sistemas de informação. O que é público, o que é privado. Neste momento, a SPMS é o maior destruidor, digamos, destas áreas de mercado, não é? Portanto, nunca se sabe, e o comportamento da SPMS é sempre em detrimento de alguém que queira fazer uma implementação qualquer de telemedicina. Aliás, o serviço do Dr. Castelo, ainda ele estava no ativo, passou por esta situação anómala e quase ridícula, diria, não é? Andou mais de 2 anos à espera de um parecer favorável da SPMS para licenciar uma plataforma que está a funcionar e que está a dar resposta cabal e total, porque tem videoconferência e tem meios complementares de diagnósticos associados com o registro. Andou 2 anos à espera de um parecer favorável para poder licenciar isto, para dar resposta a quê? A todos os hospitais da região centro, ao Hospital de Vila Real da região norte e ao SPALOP. Quer dizer, isto se não é prejudicar o país, não sei o que é. Enfim, relativamente à questão da confidencialidade, eu diria, que a senhora deputada Paula Santos referiu, eu diria que faz falta um processo de certificação por uma entidade independente para todos os softwares que estão na saúde. Isto depois de definida, de facto, uma fronteira entre o que é público e o que é objeto do privado, isto porque me parece que a SPMS não tem capacidade para desenvolver tudo o que é softwares que andam na saúde. Por outro lado, a questão da elegibilidade e a questão da vontade do utente e o consentimento informado. Já que estou na sede da Comissão Parlamentar de Saúde, eu gostava de vos desafiar a revisitarem todo o processo de consentimento informado, que é, eu não sei se os deputados já passaram por esta prática, mas que é uma violência, não é, para qualquer cidadão, não é? Porque, de facto, numa situação em que o cidadão está fragilizado, metem um papel nas mãos que parece daqueles contratos de seguros com letras pequeninas, assina aí para ser operado, quer dizer, isto honestamente parece-me que é um processo e um procedimento que deve ser amplamente revisto, melhorado e simplificado para o utente. Quanto à questão do PENTES, do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde, qual é o nível de implementação? Talvez a SPMS saiba responder a isso, porque a transparência do PENTES é nula. Não se sabe o que é que aconteceu, há ali um conjunto de princípios, eventualmente de boas intenções, mas, enfim, não é uma situação conhecida e os portais do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, infelizmente, não elucidam nada relativamente a isto. Pronto, era isto essencialmente que tinha a dizer e voltar a insistir na questão da fragmentação dos sistemas de informação da saúde, que fazem que manifestamente
são muito inoperacionais e prejudicam profissionais e utentes que têm de estar na sala com o seu médico à espera que ele digite e portanto, em vez de estar a olhar para o doente, está a olhar para o computador em vez de estar a fazer o atendimento que deve fazer. Obrigado. Muito obrigada, senhores doutores. Agradecemos esta audiência. Foi, de facto, muito esclarecedora para muitos de nós e como puderam ouvir dos senhores deputados que o disseram, em breve a telemedicina e a regulação da telemedicina estará na ordem do dia aqui do Parlamento, portanto é um assunto que não está esquecido e que esta audiência foi muito útil também para o debate que se vai fazer em breve. Muito obrigada, disponham da Comissão de Saúde e espero vê-los noutra oportunidade. Muito obrigada e estamos ao dispor. Senhoras e senhores deputados, nós vamos... Muito obrigada. Eu queria vos dizer que, por último, agradecer em nome da Associação todo este carinho com que nos trataram. Às vezes estranhamos um bocado. Desta vez, de facto, estamos aqui muito contentes. Gostámos muito de todas as intervenções, particularmente mais umas do que de outras, mas todas foram extremamente importantes. A Sra. Doutora Hortense Martins pôs algumas questões com que nós estamos muito de acordo e dizer-vos que e comprometemos-nos a enviar então o tal inquérito, o inquérito que nós fizemos em parceria com a Ordem dos Médicos, com o Miguel Guimarães. Ótimo, agradecemos. E vamos no próximo voltar a enviar-vos. E mais uma vez, muito obrigado por nos terem recebido, que é para nós uma honra e ficam já convidados para o próximo encontro da Telemedicina, um encontro nacional em Conímbriga, onde muitos de vós estiveram sempre presentes. Muito obrigada, Sr. Doutores. É a nossa obrigação, infelizmente, os pedidos são muitos e o tempo não estica e muitas vezes não conseguimos responder a todas as solicitações. Muito obrigada, até breve, penso eu. Vamos então, sem demoras, continuar, até porque já estamos atrasados, a nossa reunião e a pedido do PSD houve um pedido para antecipar